Boa tarde, segundou, nossa live de número 25 do ano está no ar, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos a mais uma semana, né, iniciando aí segunda-feira, o melhor dia para você iniciar uma dieta, uma transformação na sua alimentação, no seu estilo de vida, né, é o dia internacional que a gente busca uma mudança. Então hoje o tema eu trouxe, que é um tema que muita gente pergunta em consulta, aqui no inbox para mim, que é o seguinte: Luiz, eu sinto muita fome, eu não consigo persistir no processo de emagrecimento porque eu começo a sentir muita fome durante o dia. Então eu quero trazer para vocês algumas dicas importantes para que a sua dieta, você não sinta fome na sua dieta, porque não é necessário sentir fome para ter resultados, tá? Muitas pessoas ainda acreditam, tem um mito, né, de que é necessário sentir aquela fome para poder emagrecer, dormir com fome, acordar com fome, e não, tá? Isso é mito, não é necessário, muito pelo contrário. Eu costumo dizer aqui para meus pacientes que uma dieta, quando ela está ajustada, está de boa qualidade, não é para sentir fome, tá? É para ser confortável, beleza? Então, antes de mais nada, dar boas-vindas a todos vocês que estão entrando aí, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Como eu sempre digo para vocês aqui, vão deixando a cidade, o país, o estado que vocês falam, que é muito bacana de saber. E uma outra dica que eu sempre dou também, pega uma caneta, um papel, anota no bloco de notas do celular, porque essas dicas que a gente passa aqui nas nossas lives são muito importantes para você aplicar no seu dia a dia, né? Porque senão a gente esquece, né? Conteúdo, quando a gente pega uma coisa, se a gente só ouvir, a gente absorve uma certa quantidade. Se você ouvir e anotar, você absorve mais. Se você ouvir, anotar, ainda transmitir isso para alguém, ainda falar para alguém, olha, eu estava vendo uma live hoje, ele falou isso, aquilo, você absorve muito mais, fica muito mais fácil de colocar em prática, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, né, fazer um contexto aqui do tema de hoje, como eu falei no início, né, as pessoas relacionam muito o processo de emagrecimento com o sentir fome, né? Aquele vazio no estômago, até mesmo fraqueza, até mesmo sensação de desmaio muitas vezes, treinar com fome. Então é muito associado isso, acabam associando isso a essa questão, né? E isso realmente não é necessário, porque se a pessoa começa a sentir muita fome em determinados horários do dia no processo de emagrecimento, abre oportunidades para beliscar, abre oportunidades para comer coisas fora da sua dieta. Pode acontecer de você chegar no período noturno com uma fome excessiva e acabar comendo muito a mais do que você precisa, né? Acaba também acontecendo de você chegar nas refeições grandes com muita fome, comendo mais do que é proposto para você. Isso é muito comum acontecer, tá? Quando a gente chega ali no horário do almoço, no horário do jantar, com aquela fome, e por mais que a gente tente se controlar e consumir uma quantidade mais adequada para o momento, a gente acaba passando essa quantidade, né? Então, eu vou trazer algumas dicas para vocês hoje para a gente poder trabalhar essa questão da saciedade, né? Primeiro ponto, que é uma das coisas que eu mais falo para vocês aqui em live, água, né? Eu vejo que ainda, por mais que a gente fale, tenha informações, ainda seja um produto muito acessível, né? Ainda né? A água ainda é uma dificuldade muito grande para as pessoas beberem. Por que é uma dificuldade? Hábito, né? Consumo de água está muito ligado ao hábito de você consumir a água. Porque vamos pensar o seguinte, né? Sentir sede, às vezes a gente passa um dia inteiro sem sentir sede, se deixar, né? Você está tão distraído, trabalhando, cuidando de filho, né? Focado em alguma coisa, às vezes você nem lembra, você nem sente, não tem aquela sensação de sede, né? Então você precisa beber a água mesmo quando você não está com sede. Aí que entra a questão do hábito, porque, como que eu vou lembrar de beber uma água se eu não estou com sede, né? Então é um desafio muito grande. Porém, a água, no processo de emagrecimento, é tão falada porque ela traz inúmeros benefícios. E um dos maiores benefícios que ela vai trazer para você não sentir fome é a saciedade, né? Sentir mais saciado. Então, quando você, por exemplo, fez uma refeição, naqueles intervalos, você aumentar o consumo de água, se manter hidratado, você vai evitar sim o processo de fome, porque
o sinal de fome e de sede no nosso cérebro, eles são muito próximos. Então, muitas vezes, você acha que está com fome, mas você está com sede. Como assim, Luiz? Eu acho que estou com fome e estou com sede. Óbvio, né? Se for lá, se eu tiver com fome e tomar água, vai passar mais fome. Não, mas a questão é a seguinte: se você se mantiver hidratado, você não vai sentir sede. Então, se você sentir aquela sensação de fome, vai ser fome mesmo. Então, é mais fácil identificar, tá? Porque se você não está hidratado, você é a hora que fica beliscando qualquer coisinha para suprir essa fome sua do dia a dia, tá? Além de tudo, a água vai ajudar aí na questão do seu intestino, formação do bolo fecal, das fezes, né? Melhorar a absorção de nutrientes, melhorar a absorção de proteína, que é onde vai também gerar um processo de saciedade maior, tá? Então a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: não esqueçam da água. Luiz, mas eu esqueço, já tentei garrafa, já tentei de tudo e não consigo. Tem que persistir, pessoal. Hábito a gente tem que persistir. Eu vejo muitas pessoas desistindo na primeira semana, né? Tenta 1, 2, 3 dias, consegue, depois de um tempo já começa a desistir porque não teve continuidade. Hábito, muitas vezes demora 3 meses, 2 meses, não tem esse negócio de 21 dias para você completar, para você adquirir um hábito. Os 21 dias, na verdade, são para você colocar isso numa rotina. Coloquei na minha rotina o consumo de água. Mas para que isso seja uma coisa automática. Como assim automático, Luiz? Um hábito automático. O que é um hábito automático? Escovar os dentes. Automático, você não pensa para escovar o dente. Vou escovar hoje. Não, você vai lá, faz uma refeição, escova. Tomar banho é um hábito automático. Se alimentar, independente do que você coma, também é um hábito automático. Então tudo isso são hábitos que você não pensa para fazer. E consumir água, a gente tem que chegar ao ponto que você também não pense para fazer, tá bom? A Nalabi, acho que é isso assim pronuncia, né? Água é vida, exatamente. Eu até brinco que, se as pessoas me perguntarem, Luiz, me fala uma coisa, se fosse para você falar um ponto para melhorar minha saúde, minha vida, beba água, tá? Beleza? Então vamos passar para o próximo, a gente vai ficar só falando de água aqui, que é muito, muito importante. E lembrando, mais uma vez, é muito acessível ainda. Eu gosto de frisar ainda, porque cada vez uma garrafa de água está custando mais. Mas ainda é mais acessível, tá? E a gente consegue de forma gratuita. Outro ponto, né? É aumentar o consumo de fibras na sua refeição. Também é uma dificuldade muito grande de muitas pessoas, tá? Por quê? Onde estão as fibras, né? As fibras normalmente estão contidas nos alimentos vegetais, como por exemplo, frutas, verduras, legumes. Geralmente esses alimentos são muito ricos em fibras. E não vou dizer que é a grande maioria, na minha opinião, que os pacientes que eu encontro, não tem um consumo adequado de fibras através desses alimentos, né? Às vezes eu pergunto ao paciente: você come uma salada? Como que é a sua salada? Você come vegetais, folhas? Como alface, tomate, tá? Legal, antes a gente comer um alface, tomate, do que não comer nada, beleza? Concordo. Pessoal, mas vamos pensar o seguinte: nós moramos num país onde a gente tem uma variedade gigantesca de alimentos vegetais de inúmeras fontes, né? E a gente muitas vezes se limita a um alface e um tomate, a uma banana e uma maçã, e olhe lá, né? Então assim, até para mim mesmo eu tento buscar novas fontes. É um desafio, concordo, não é simples, porque o problema dos vegetais, né, que eu vejo muito, é a preservação deles, né? Tirando as frutas que mantém um pouco mais ali por causa da casca, né? Algumas estragam, mas assim, falando de folhas principalmente, alface, rúcula, a selga, essas folhas, elas deterioram muito rápido, né? Então, muitas vezes, por deteriorar muito rápido, você acaba não comprando. Não, mas estraga muito rápido. Sim, então a gente tem que pensar em alternativas para isso. Uma das alternativas que existem em todos os lugares é comprar esses vegetais já higienizados. Luiz, mas é mais caro. É muito mais caro que na feira, é mais caro mesmo. Só que da feira você não come, porque estraga, não é verdade? Então compra higienizado, compra na quantidade certinha para você comer. Porque daí você vai chegar, vai estar ali prontinho, você põe no seu prato e come. E quando ela está higienizada, ela vai durar um pouco mais de tempo na sua geladeira, né? Aqui na minha cidade tem uma empresa que ela trabalha com frutas picadas, vegetais picados, higienizados. É muito legal o trabalho, acredito que na cidade de vocês também possa ter alguém assim. Porque
Hoje, repito, né? A vida é muito corrida, muito corrida. Então, não são todos nós, são as poucas pessoas que conseguimos realmente parar, higienizar um vegetal diariamente, para colocar no prato. Cara, isso é muito raro, né? Na minha casa não existe dessa forma, né? Eu procuro higienizar uma quantidade grande, acabou, higieniza outra, mas mesmo assim, às vezes acaba perdendo uma pequena quantidade no final, tá? Mas voltando à questão da saciedade, por que as fibras são importantes nesse processo? Quando a gente consome um alimento rico em fibra, como por exemplo uma fruta, ela vai ter, quando você consome ela, as fibras são responsáveis para deixar a liberação do açúcar mais lento no nosso sangue. Como assim? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Tem uma coisa nos alimentos que chama índice glicêmico. Não sei se vocês já ouviram, tá? O que seria o índice glicêmico? É o tempo que o açúcar do alimento demora para ser absorvido pelo nosso sangue, tá? Mais ou menos assim, tá bom? Então vamos dar alguns exemplos. O pão, por exemplo, tem um índice glicêmico mais alto, por isso que às vezes falam mal do pão, não só por isso, por alguns outros motivos, mas o pão não é um problema, tá? O problema é quanto você consome. Já se eu for pegar, por exemplo, uma cenoura, a cenoura ela tem um índice glicêmico baixo. Por quê? Porque ela é muito rica em fibra. E o que significa isso? Pão, índice glicêmico alto. Comi o pãozinho lá, libera açúcar muito rápido, eu gero muita insulina para pegar esse açúcar e distribuir para alguma coisa, tá? Cenoura, mastiguei, tem bastante fibra, vai liberando o açúcar, o carboidrato da cenoura bem lentamente, bem devagarzinho. Então a insulina vai lá, pega um pouquinho, demora essa absorção, tá? E como isso demora, gera o processo de saciedade. Você fica mais tempo com aquela sensação de, nossa, eu estou satisfeita, comi bem, nossa, parece que comi leve. Ao mesmo tempo que você come leve, você se sente saciado, né? Não é assim que funciona, tá? Então, fibras, pessoal. Outras fontes de fibras legais também, aveia, granola, chia, linhaça, próprio feijão, as leguminosas, elas são ricas em fibras, feijão, arroz, né? Alimentos integrais mesmo, por exemplo, o arroz integral, o pão integral, essas farinhas integrais. Daí surge uma dúvida, né? Luiz, arroz branco ou arroz integral, o que você sugere, né? Eu vou sempre responder o seguinte, depende, né? O arroz integral não é uma obrigação, tá? Não é uma obrigação. Essa luz está judiando de mim hoje, hein? Olha aqui, olha. Esqueci minha outra luz. Olha o comentário, só que estou vendo aqui, tá? O negócio está complicado hoje. Luz é vida, hein? Água e luz é vida. Até perdi o raciocínio aqui, vamos lá. Deixa eu ler até o comentário que eu perdi o raciocínio aqui, ó. Luiz.Solange. Infelizmente, os alimentos aqui mesmo que higienizados estão sendo mudados geneticamente. É uma preocupação enorme. Saudade de plantar meu alimento no meu quintalzinho no Brasil. Fala de onde você é, Luiz.Solange, por favor, para a gente saber, tá? Essa questão que acho que então é Luiz.Solange, deve ser, não sei, que você trouxe, a questão que você trouxe aqui pra gente, ela é muito real, muito verdade, né? Que são os alimentos modificados, transgênicos, uso excessivo de agrotóxicos nos vegetais. Essa é uma preocupação enorme realmente, tá? Não vou desmentir, eu sou especialista na área da nutrição funcional também, a gente fala muito dos alimentos orgânicos, né? Mas aí ainda é uma dificuldade no acesso desses tipos de alimentos, tanto por encontrar, quanto pelos valores. Então não é tão simples a gente encontrar esses alimentos, mas se você tem a possibilidade aqui no Brasil de encontrar alimentos orgânicos, você pode ter o acesso e você confia nessas fontes, que é uma coisa muito importante, porque infelizmente nós moramos num país que é complicado. Então assim, às vezes as pessoas vendem algo que não é, vendem falando que é orgânico, mas na verdade não é, e você está pagando por uma coisa que não é, tá? Então realmente essa questão é complicada. Ó, vivo parte do ano no Alasca e parte do ano no Texas. Nossa, que mudança, hein? Não conheço nenhuma das duas, mas eu sei que uma é muito frio, acho que é muito quente, né? Acho que as duas situações são complicadas para essa questão de vegetais, do plantio, né? Então, realmente, como você mora numa região que não tem esse acesso, talvez você encontre só dessa forma. E eu já fui para os Estados Unidos, né? E realmente, quando você vai no supermercado lá, você encontra frutas muito bonitas, né? Os morangos muito bonitos, grandes, né?
Umas frutas que você olha e fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, bonitas mesmo, sabe? Mas e aí, né? Será que isso é tão natural assim? Até mesmo voltando à nutrição funcional que eu estava falando para vocês, na verdade, se a gente for pegar as frutas selvagens, os vegetais selvagens, o que são selvagens? Aquele que mais orgânico, você encontra realmente ali na floresta, né? Eles não são tão bonitos assim, pessoal, não são tão docinhos assim, tá? Eles são mais azedinhos, eles não têm esse sabor tão adocicado quando a gente vê, tá? E até mesmo, quanto mais doce a fruta está, menor o teor de fibra dela também, tem essa questão também, tá bom? Nalabi, Luiz, às vezes como uma maçã no jantar e bebo água e fico satisfeito, isso é errado? Errado. É complicado falar que está errado isso que você faz, tá? Porque eu não sei o restante da sua alimentação, tá? Eu acho pouco, tá? E outro ponto que eu não acho muito legal você fazer. Se você comer só uma maçã no jantar e você não tiver aí a questão de outros alimentos, como a proteína, gordura, você, pensa comigo, a maçã ela é rica, ela é fonte de carboidrato, né, rica em açúcar, frutose, tem um pouquinho de fibra, mas se você ingere ela sozinha, você vai gerar um pico ali de açúcar talvez grande no período noturno. E o que acontece no período noturno? À noite, pessoal, a gente tem uma liberação menor de insulina no nosso organismo, tá? A nutrição é muito ampla, né? Eu vou tentando linkar algumas coisas para vocês entenderem, tá? Então, só para vocês tentarem entender. Tem uma coisa no nosso organismo que chama ciclo circadiano, né? Então, o que acontece? É igual um ponteiro do relógio. Então, a cada momento do dia, a gente vai tendo liberações específicas de hormônios, funções específicas do nosso organismo. Então, de manhã acontece uma coisa, à tarde acontece outra, de madrugada acontece outra, quando você dorme acontece outra, tá? E à noite, especificamente, a gente libera menos insulina na nossa corrente sanguínea, tá? O que faz a insulina? A insulina pega esse açúcar que você ingeriu e transporta para algum lugar, né? No caso, músculo. Para quê? Para te dar energia para você fazer alguma coisa. Mas como você está indo dormir, você não precisa mais dessa energia em excesso. Ah, Luiz, então eu não devo comer carboidrato à noite? Não, você pode comer carboidrato à noite. Porém, associado à fonte de proteína, associado a fibras, associado à fonte de gordura, tá? Então, Nalabi, se você puder colocar essa fruta, não sei se você gosta de um iogurte, né? Picar essa maçã com iogurte, ou essa fruta com um pouquinho de aveia, granola, ou uma vitamina com essa maçã, né? Com leite mesmo, se você não tiver intolerância, ajuda bastante, tá bom? Show de bola? Vão perguntando, pessoal, esse é o intuito, hein? Dúvidas, tragam dúvidas que vocês tenham aí, que é esse é o intuito. E vai anotando aí, hein? Papel e caneta na mão, como diz o grande Thiago Brunet. Outro ponto, pessoal, então eu falei da água, das fibras, né? Que entra salada, frutas, tudo isso, tá? Um alimento que é fundamental, né? Assim, a gente tem pessoas que não gostam, mas eu não gosto. Ovos, né? O famoso ovo, né? O ovo, ele é considerado um super alimento, né? Em propriedades, dizem, né? As pesquisas comprovam que ele perde apenas para o leite materno, né? Tão rico que ele é, né? Além de vitaminas, minerais, ele é muito rico em proteína e muito rico em gordura, né? Gordura boa, obviamente, né? E o que acontece com essa combinação? Quando o alimento ele é muito rico em gordura e muito rico em proteína, ele vai gerar um processo de saciedade maior. Por quê? Voltando lá nessa questão de explicação de carboidrato, que acho que é importante, tá? Ó, o paciente chegou, deixa eu só avisar que eu tô finalizando aqui, já vou chamar, tá? Ó, pra quem não sabe, nessas lives eu entro aqui em horários esporádicos, só um minutinho, entre as consultas, pra gente trazer um tema específico. O paciente, mas 5 minutinhos a gente consegue aqui, tá? Então, falando aqui da liberação, né? Vamos pensar o seguinte, ó. Carboidratos, açúcar, né? Carboidrato, açúcar, frutose, lactose, tudo isso, a gente consome, a gente absorve, nosso organismo absorve ele mais rápido, beleza? Tá? Então daí eu falei um pouquinho do índice glicêmico que ele traz para vocês, liberação mais rápida, liberação mais curta, que a fibra diminui, beleza, tá? Gorduras e proteínas,
que contém nos alimentos, eles são absorvidos mais lentamente pelo nosso organismo, porque o nosso organismo ele é mais trabalhoso para ele absorver, para ele digerir isso no nosso corpo, então demora mais para ser absorvido. Então, como demora mais para absorver, eu tenho um processo de saciedade maior, tá? E é por isso que a gente fala tanto do ovo para você comer. O ovo no café da manhã, né? Fazer pão com ovo, crepioca, panqueca, ovo mexido, ovo cozido, ovo frito com pouca gordura, né? Mas inclua os ovos em vários momentos do seu dia, mas no café da manhã é um momento muito bacana de você incluir, tá? Porque é aquele momento inicial do dia onde você precisa de energia, que você está mais disposto talvez a ingerir um alimento, porque o ovo ao mesmo tempo, eu adoro, sou apaixonado por ovo, mas assim, ele é mais pesado de a gente comer, né? E um ovo, para vocês terem uma ideia, ele só tem 6 gramas de proteína. Então, muitas vezes, com um ovo não vai gerar esse processo de saciedade. Lógico, depende de cada pessoa, tá, pessoal? Vou fazer uma forma geral aqui, tá? Mas geralmente se baseia em 2, 3, né? Eu, às vezes, como 4 ovos. Confesso que não é fácil, tá? Às vezes, né, fica muita coisa, mas façam o teste amanhã, depois de amanhã, essa semana. Façam um café da manhã um dia sem os ovos e veja como será a sua saciedade durante o dia. E faça um café da manhã com os ovos. Você vai ver a diferença que isso vai dar no seu dia a dia, tá? Aí, ó, na Labi ovo, bom demais, juntando um catapé perfeito. Combinação crepioca, é uma das melhores combinações que tem. Outra coisa legal de fazer é com um flocão de milho, tipo um cuscuz também, muito bacana aí para quem gosta de variar, tá bom? O que mais? Tem mais alguma coisa legal pra gente falar? Um ponto legal, pessoal, só pra gente finalizar aqui, para não estender muito, nessa questão de saciedade, do sentir fome. Luiz, é necessário comer de 3 em 3 horas para eu ter resultado para emagrecer? Pessoal, não é necessário, tá? Não é necessário, não é uma regra. Não existe essa regra, comer 3 em 3 horas para emagrecer, não existe, tá? Porém, se você me perguntar, Luiz, qual você acha melhor? Não vou falar assim, né? O que você mais gosta, né? Eu gosto muito do fracionamento, né? Por quê? Porque o fracionamento é onde você come volumes menores várias vezes ao dia, tá? E isso se aplica muitas vezes para as pessoas que sentem fome. Tem pessoas que não sentem muita fome naturalmente. Elas, sei lá, tomam um café de manhã, chegam no almoço, comem ali no final da tarde, talvez façam uma ceia e passam bem no dia inteiro. Não fica com aquela sensação de... Voltei, né? Voltei? Dá um joinha para ver se eu voltei. Então tem pessoas que elas não sentem essa fome naturalmente e passam o dia tranquilamente. Então o fracionamento para essa pessoa não faz muita diferença, tá? Agora, eu vou jogar para mim aqui, ó. Eu sinto fome o dia inteiro se deixar, né? Então, se eu ficar muito tempo sem comer, a minha próxima refeição eu vou comer muito mais ou não vai me saciar o que eu comer, né? Exemplo, vamos dizer que eu almoce, não coma nada à tarde, eu vou comer só 6 horas da tarde. Vai ser complicado, porque eu provavelmente vai comer muito mais do que eu deveria, ou eu vou comer e vai ficar aquele, meu Deus, eu comeria mais, aí você fica pensando na comida, tá? Então, ficar muito tempo sem comer também pode atrapalhar muito aí nessa questão de sentir fome, tá? Então, se você tem o hábito de tomar um café muito cedo, 6 horas da manhã, aí você vai almoçar meio-dia e vai comer 6 horas da tarde, talvez essas refeições você possa estar comendo mais do que você deveria por questão desse espaço, por questão desse tempo, tá bom? Então fica de olho nisso também, tá? Tenta, se conhece em primeiro lugar. Luiz, primeiro, você é uma pessoa que sente muita fome durante o dia ou não sente? Luiz, eu não sinto. Então, beleza, dá para espaçar um pouco mais. Luiz, eu sinto muita fome, então fracione várias vezes ao dia. Tem pacientes meus que comem de 7 a 8 vezes por dia. Eu tenho dias que eu como de 6 a 7 vezes por dia, tá? A questão é a quantidade que você coloca, o volume, certo? Pessoal, então é isso. O papo, para quem está entrando aqui agora, o papo foi sobre não sentir fome no processo de emagrecimento, no processo de mudança de alimentação, que não é necessário, beleza? E é isso, hoje vai live de número 25, amanhã estaremos de volta com certeza.
E desejo para vocês uma excelente semana abençoada. O Pai do Céu ilumine cada um de vocês aí nos seus objetivos de vida, né? E estou aqui para o que vocês precisarem. Vão trazendo dúvidas, gerando dúvidas aqui que eu adoro responder. Amanhã estaremos juntos, com certeza. Um grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto. Valeu!